Essa frase do Einstein, Deus não joga dados com o universo, você me deixou pensando, sabe? Realmente faz a gente questionar muita coisa. O que ele queria dizer com isso? Tipo, será que ele estava certo? Boa pergunta. É isso que a gente vai explorar nesse Deep Dive de hoje. Mergulhar de cabeça nessa ideia fascinante do Einstein e ver até onde ela nos leva. Exatamente. E para começar, acho que vale a pena a gente voltar lá para o começo, para essa frase que ele escreveu para Max Born, porque ela revela muito sobre como Einstein via o mundo. E principalmente a insatisfação profunda dele com a ideia da probabilidade na mecânica quântica. A mecânica quântica meio que virou tudo de cabeça para baixo, né? Totalmente. Para quem está chegando agora e não manja muito do assunto, a mecânica quântica é a física do muito, muito pequeno. Isso do mundo atômico e subatômico. E o mais louco é que, nesse nível, nada é tão certinho como a gente vê no dia a dia. Tipo, em vez de saber exatamente onde as coisas estão e para onde elas vão, a gente só consegue calcular a probabilidade de elas estarem em algum lugar. É como tentar adivinhar onde um elétron vai estar num certo momento. Impossível saber com certeza absoluta. A gente só consegue ter uma ideia da chance dele estar numa determinada região. Exato. Yeah. E aí entra o famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Que bagunçou a cabeça de todo mundo. Pois é. Ele mostra que tem umas propriedades das partículas, como a posição e o momento, que a gente não consegue saber ao mesmo tempo com total precisão. É tipo, quanto mais você sabe sobre uma, menos você sabe sobre a outra. É mais ou menos por aí. E essa ideia de um universo que, lá no fundo, é regido pela probabilidade e é completamente contra a visão do Einstein. Ele detestava essa ideia, né? Totalmente. Ele era um determinista ferrenho. Acreditava que tudo que rola no universo tem uma causa definida. Se a gente soubesse tudo sobre o estado inicial do universo, a gente conseguiria prever qualquer coisa, né? Exato. E para ele, essa aparente aleatoriedade da mecânica quântica era só um sinal de que a gente ainda não tinha teoria completa. Então ele achava que devia ter uma ordem mais profunda, umas leis mais fundamentais que a gente ainda não tinha sacado. Isso aí. E que, se a gente descobrisse essas leis, a gente ia ver que não precisava de probabilidade. Não faz sentido. E a busca dele por essa teoria de campo unificado era meio que o santo graal para ele, né? Com certeza. Ele passou a vida tentando unificar as forças da natureza. A gravidade, o eletromagnetismo, as forças nucleares forte e fraca. Tipo, juntar tudo numa única teoria, né? Ele achava que se conseguisse, ia revelar uma ordem e um determinismo ainda mais profundos no universo. Mas e aí, o que exatamente ele queria alcançar com essa teoria de campo unificado? Como isso ia mudar a nossa visão do universo? A ideia era mostrar que todas essas forças que a gente conhece, na verdade, são só manifestações diferentes de uma única força fundamental. Imagina só, uma única força que explicasse tudo. Isso é incrível. Ia revolucionar completamente a física. Parece que essa busca dele por essa unificação era uma forma de encontrar uma ordem cósmica fundamental, né? Exatamente, um universo onde o acaso não teria tanta influência. E é aí que entram os debates épicos dele com Niels Bohr. Que foram discussões históricas. O Bohr era um dos caras que ajudou a desenvolver a mecânica quântica, né? Um dos pais da teoria, sem dúvida. E ele defendia com unhas e dentes essa ideia da probabilidade como algo intrínseco à realidade. Dois gênios com visões de mundo totalmente opostas sobre como o universo funciona. Tipo, o Einstein queria ordem e o Bohr aceitava o caos. De forma bem resumida, é isso mesmo. E quando o Einstein falava de Deus, nessa frase, não era tipo um Deus religioso tradicional, né? Não. Parecia muito mais uma referência à ideia de uma ordem fundamental, de uma racionalidade no cosmos. Tipo Deus que é a própria natureza, talvez. É algo mais próximo do panteísmo, como Spinoza. Que interessante. Então a gente pode dizer que, para ele, Deus era essa ordem cósmica. Isso. A inteligibilidade do universo através de leis físicas consistentes e absolutas. Então a nossa missão nesse Deep Dive é desvendar essa frase icônica do Einstein, né? Sim, explorar esse conflito entre o determinismo que ele tanto defendia e a probabilidade que a mecânica quântica trouxe para a física. E a gente ainda vai ter a teoria do caos para adicionar mais uma camada nesse debate, né? Exatamente. A teoria do caos vai mostrar como sistemas determinísticos podem ter um comportamento que parece aleatório. Nossa, isso vai ser interessante. No final, você que está ouvindo vai ter uma visão muito mais completa desse debate crucial da física e de como ele impacta a nossa própria visão de mundo. E para a gente começar a juntar essas ideias, acho que vale a pena a gente voltar para a visão do Einstein. Ele acreditava num universo onde tudo era consequência das condições iniciais. E a famosa frase "Deus não joga dados com o universo" reflete exatamente essa crença dele num cosmos determinístico. Mas aí entra a reviravolta que a gente encontra no livro do Ian Stewart, Deus joga dados, a nova matemática do caos. Um livro fantástico, por sinal. Que mostra que
Mesmo sistemas simples, que seguem leis determinísticas, podem ter um comportamento que, para nós, parece totalmente aleatório. É a tal da sensibilidade às condições iniciais. Uma pequena mudança no começo pode levar a resultados completamente diferentes lá na frente. É tipo o efeito borboleta, né? Exatamente. Uma borboleta bate as asas num lugar e causa um furacão do outro lado do mundo. Mas então quer dizer que mesmo que o Einstein estivesse certo sobre as leis do universo, a forma como essas leis funcionam pode ser muito mais complexa do que ele imaginava. É isso aí. A teoria do caos sugere que talvez o universo realmente jogue dados, mas com regras tão complexas que a gente não consegue entender. Ou seja, mesmo que as leis fundamentais sejam determinísticas, a gente pode ter a impressão de que tudo é aleatório. E não é mesmo por aí. Nossa, isso muda tudo. E o livro do Ian Stewart dá vários exemplos disso, né? Vários. Desde os padrões climáticos. Que são impossíveis de prever com muita antecedência. Até o ritmo do nosso coração. Que apesar de ter um padrão, também tem suas variações. Ou até a turbulência da água fervendo numa panela. Nossa, quanta coisa. E tudo isso regido por leis físicas, mas se comportando de maneira caótica. E a teoria do caos também introduz a ideia dos fractais, né? Sim, os fractais são estruturas complexas que se repetem em diferentes escalas. Tipo a costa litorânea que de longe parece irregular. Aí você chega perto e vê que as partes menores também são irregulares, e assim por diante. Que loucura. E a interconexão dos sistemas também é fascinante. O efeito borboleta é o exemplo mais famoso, né? Mas também tem influência gravitacional de galáxias distantes no nosso sistema solar. Tudo está interligado de alguma forma. Ok, então a gente pode dizer que a teoria do caos meio que forçou os cientistas a repensarem a visão do Einstein. Sim, a gente está sempre aprendendo coisas novas sobre o universo. E talvez essa separação entre aleatoriedade e determinismo não seja tão rígida quanto ele pensava. Exato. E essa discussão vai além da física, né? Ela nos leva a questões filosóficas e até teológicas. É tipo, qual o papel do acaso no universo? Será que tudo está predeterminado? São perguntas que a gente se faz há séculos. E para deixar você pensando, fica a pergunta. Se até sistemas determinísticos podem ser caóticos, será que a aparente aleatoriedade do universo descarta a possibilidade de uma ordem fundamental? Boa pergunta. E como essa nova perspectiva da teoria do caos muda a sua visão sobre o que é previsível e controlável na sua vida? Vale a pena refletir sobre isso. Foi incrível mergulhar nesse tema com você hoje. O prazer foi meu. E essa é a beleza da busca pelo conhecimento, né? Sempre tem algo novo para descobrir. Exatamente. Gente, encontro vocês em outro podcast. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal.